Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de Direito de hoje. Sempre no início dos cursos, independente da disciplina, eu gosto de começar abordando aspectos introdutórios, né, de introdução ao estudo desse direito. Então eu vou denominar essas primeiras aulas de módulo Introdução ao Estudo do Direito. Nesse primeiro momento, nós precisamos construir uma base filosófica para entender por que é importante o direito, o que é a justiça. Por que nós devemos obediência àquelas normas que são impostas para a gente? A gente nasce, né, cai de paraquedas numa sociedade já constituída e a gente não sabe por que a gente deve obediência. Né? É como um dos pais da sociologia, né, Emile Durkheim, ele diz que o fato social ele é algo coercitivo, externo, né, externo ao indivíduo. O indivíduo nasce, se depara com uma sociedade e aquilo é tudo imposto a ele, né? Eu não quero cumprir essa norma, mas ele tem que cumprir, enfim. Então a gente tenta entender um pouquinho do pressuposto filosófico disso, para que depois a gente entre nesse direito mais positivo, né? Entenda lá o que é o Código Penal, o Código Civil, as repercussões dessas legislações. Então eu proponho que agora a gente construa essa base, primeiro filosófica, depois uma base mais dogmática, doutrinária desses pressupostos jurídicos, e aí então a gente entra no direito positivo. Bem, nessa primeira aula, ou nessas primeiras aulas, né, eu penso talvez em fracionar em alguns vídeos, a gente vai entender o que é a justiça. E quando se fala em justiça, nós estamos falando o que é a coisa certa a se fazer, né? Qual o papel do Estado ou do governo, o que ele deve regular. E para explicar isso, nós vamos ter diferentes teorias, diferentes correntes filosóficas. Essas aqui são algumas das minhas referências para essa primeira aula. Eu gostaria de ressaltar essa última aqui, que é o Michael Sandel. Ele tem esse livro Justiça, o que é a coisa certa. É um livro muito bom, né? Apesar de que a gente traz esse autor para o Brasil, as pessoas já falam, esse autor é um socialista, lá nos Estados Unidos seria um democrata, né? E tem uma certa rejeição, mas ele é um autor que ele trabalha com muita honestidade e com muita profundidade esse diálogo entre os autores. Então eu gostei muito de um curso que eu fiz, né? É uma plataforma chamada EDX, você pode procurar aí na internet, e tem lá um curso chamado Justice, porque na verdade está em inglês, o curso é em inglês, então, mas ele tem esse livro também em português, você pode pedir o livro, mas o curso na plataforma é Justice. E eu gostaria de recomendar essa plataforma porque tem cursos muito interessantes lá. O problema é que geralmente são cursos de inglês ou espanhol. Mas a minha base para essas primeiras aulas é esse livro, claro que eu busco referências complementares, enfim, mas eu gosto muito de trabalhar com esse autor. E esse autor ele propõe no livro dele, Justiça, que a gente faça um diálogo, uma reflexão moral dialética, ele chama assim. Reflexão moral dialética. O que seria isso? Seria, na medida em que eu afirmo algo, né, eu tente verificar os pressupostos que estão embasando essa minha afirmativa. Os pressupostos filosóficos ou do conhecimento teórico que embasam o que eu estou afirmando. E esse vai e vem entre a prática, entre o dito e o pressuposto filosófico me permitirá evoluir, né, nessas minhas concepções sobre essas questões sociais. Então, por isso é importante e o meu gosto particular por esse livro. Eu acredito bastante nesse método dialético, nesse método de debate, né? E a nossa sociedade hoje, eu percebo que ela está um pouco mais amadurecida. Apesar das críticas e de dizer que existe uma polarização, eu entendo que não. Que isso talvez seja o primeiro estágio para que a gente alcance realmente um debate e que a gente de repente consiga construir essas pontes para fazer esse diálogo, né, filosófico, esse diálogo em que o que eu afirmo eu devo demonstrar por meio de quais os pressupostos que eu afirmo, eu devo estar convicto desses pressupostos ou então abandoná-los, né, que seria rever a ideia. Então muitas vezes eu afirmo, eu sou contra, de repente, a união homoafetiva. Tá, mas qual é o pressuposto que está por trás desse seu entendimento? Me diga. Vamos debater um pouco sobre isso. Eu acho que é isso que está faltando hoje. A gente tentar debater
para que as pessoas, às vezes, elas não reconhecem imediatamente, mas elas podem abandonar uma ideia ou não. E eu percebo muito isso, muitos debates que eu enfrento hoje, eu percebo que as pessoas resistem um pouco inicialmente, mas acabam por abandonar determinadas ideias, né? Buscar outros conceitos. Isso acontece comigo também, diariamente, veja. A minha forma de pensar há 1 ano, 2 anos atrás era diferente da atual, por exemplo. Né? A gente vai abandonando, vai mudando bastante. Então, isso é saudável, isso é bom, mas isso precisa dessa reflexão. E nada melhor do que dialogar com autores com tanta profundidade, que trabalharam com tanta profundidade determinados temas e filosofaram sobre essa questão ética, do que é o certo a se fazer, o que é justo. Isso nos ajuda bastante, vocês vão perceber que nos ajuda bastante a analisar determinadas questões sociais. Eu pretendo, ao final, a gente trabalhar alguns casos práticos, mas, por exemplo, discutir, de repente, cotas raciais, discutir, por exemplo, de repente, legalização de drogas ou não, o que está por trás do argumento a favor, contra, enfim. Veja, nós não vamos fechar nenhum raciocínio, não vou dizer aqui para você qual o meu ponto de vista, ou o que você deve pensar. Eu vou te colocar aqui algumas ideias dos autores, eu quero que você coloque para você esse desafio dialético, de dialogar o que você afirma com as ideias dos autores. E é isso que eu proponho nessas primeiras aulas. Então, nesse livro, ele coloca esse caso prático, vejam, para iniciar esse debate sobre o que é certo a se fazer. Imagina que você está em uma estrada, dirigindo seu carro, e ao final dessa estrada tem 5 trabalhadores consertando a estrada. E você percebe que está sem freio. E você percebe, olha, não tem o que eu fazer, eu vou atropelar esses 5 indivíduos. A única alternativa é que você desvie para uma estrada lateral, e lá nessa estrada lateral você vê que no final dela tem uma pessoa só, e que você matará ela se você desviar. Então veja, ou você fica nessa estrada principal e mata 5 pessoas, ou desvia para a estrada lateral. O que você faria? Sempre que eu pergunto isso em sala de aula, as respostas são as mais inusitadas possíveis, Mas vejam, isso aqui é como se fosse um instrumento para que a gente tente chegar em um raciocínio. Então ele é muito controlado. Imagina uma pesquisa em laboratório, que o ambiente, as condições de temperatura e pressão estão controladas, digamos assim, são equilibradas. Aqui nesse caso, nós temos essas condições também controladas. Eu não posso fazer nada além disso. Ou eu escolho matar 5, ou escolho matar 1. Aqui não é encontrar umas soluções criativas, aqui é a gente tentar dialogar com esses autores. E quando eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas opta por desviar. Por quê? Quando eu pergunto por que você acha que a coisa certa a se fazer é desviar e não matar os 5 trabalhadores, essas pessoas respondem: matar uma pessoa é melhor do que matar 5 pessoas. Ou seja, 5 vidas valem mais do que uma. Quando eu coloco esse caso prático, percebam que nesse momento a maioria das pessoas tende a ter um raciocínio moral consequencial, quer dizer, eu avalio a consequência do ato e aí sim eu digo qual é o ato mais acertado. Quer dizer, matar uma pessoa é melhor do que matar 5, ou matar uma pessoa produz menos dor, produz menos sofrimento do que matar 5 pessoas. Tem as famílias, enfim. Tiro 5 vidas valem mais que uma. Então eu pego a consequência do ato e avalio qual ato é melhor a partir dessa consequência. Acontece também de alguns indivíduos falarem: professor, eu não sei o que eu faria nesse caso, porque de qualquer forma essas pessoas vão morrer. Tanto faz se são 5 vidas ou uma, a morte, a dor provocada será a mesma. E tentam então situar, essas pessoas elas situam a moralidade do ato não na consequência, mas sim na prática do ato em si, na qualidade intrínseca desse ato. E é isso que importa para essas pessoas. Vejam,
Esse raciocínio moral consequencial, ele está bastante baseado, ou melhor, ele é bastante trabalhado na filosofia política a partir do raciocínio utilitarista. Esse raciocínio utilitarista, ele tem como precursor Jeremy Bentham, que é um filósofo político inglês do século XVIII, em que ele, na sua obra, ele trata a questão da justiça, ou a questão da coisa certa a se fazer, na avaliação consequencial do ato. Ele diz assim, olha, o ser humano, ele é um ser senciente, ele vai se guiar pelos seus sentimentos, né, do que ele sente das pressões exteriores. Quer dizer, ele vai dizer, o ser humano ele é guiado, ele tem como soberanos a dor e o prazer. Então a coisa certa a se fazer é maximizar o prazer e minimizar a dor. É aumentar a felicidade coletiva e diminuir a dor. Vejam, aqui nós estamos colocando de um ponto de vista coletivo, é um raciocínio coletivista. E não no ponto de vista do plano individual, né? No plano de vista individual a gente pode encontrar esse tipo de raciocínio lá nos gregos, né? Mas aqui o que nós estamos avaliando não é o individualismo, não é o indivíduo, mas sim o coletivo. Aqui, então, para Jeremy Bentham, a escolha de matar a pessoa desviando da estrada lateral, em vez de matar 5, eu vou produzir menos dor do que se eu matasse os 5. Logo, é a coisa certa a se fazer. Veja, o raciocínio utilitarista, então, ele é bastante utilizado pelas pessoas ainda hoje. Então, quando eu reflito, falo assim, olha, eu mataria 5. Quando eu faço a retrospectiva de qual o fundamento moral para isso, é um fundamento moral consequencialista e utilitarista. Eu estou avaliando a consequência do ato para escolher a coisa certa a se fazer. Então é esse o diálogo que eu quero. Eu quero que, quando a gente faça uma escolha, eu pense qual o pressuposto moral, ético, que está guiando esse meu comportamento, né? E a partir daí fazer essa mudança ou, enfim, adequar o meu ato, né? Então, essa teoria utilitarista, ela é bastante utilizada ainda hoje para justificar determinados tipos de comportamentos. Por exemplo, no Brasil, nós gostamos, ou melhor, nós fazemos bastante vista grossa, né? Fingimos que não existe, ou que não existem, atos de tortura. Por quê? Quando se tenta discutir com a sociedade, né? Olha, torturar é errado, você não deve utilizar essas práticas. A sociedade, cansada de todo esse conflito, cansada de toda essa violência, ela pensa, ou boa parte da sociedade, né? Não a sociedade como um todo, pensa. Mas a tortura é o único método de investigação da nossa polícia que é sucateada. Então nós precisamos dessa tortura para atingir quem são os criminosos, ou melhor, chegar à conclusão de quem são os criminosos, ou até mesmo com punição. Aí o argumento é, a justiça é ineficiente, a polícia também é bastante ineficiente, e por isso são justificados atos de tortura como uma forma de de punir esses indivíduos. Então na sociedade é aplicada bastante essa ética consequencial. Quer dizer, o direito daqueles indivíduos, ou a vida daqueles indivíduos, o sofrimento daqueles indivíduos é menor do que a felicidade social proporcionada por saber quem são os criminosos, por punir esses criminosos, né? Então veja, o indivíduo é utilizado como instrumento da coletividade, é um argumento coletivista. Eu posso torturar esse indivíduo porque a dor que ele sente é muito menor do que a alegria proporcionada por punir esses indivíduos criminosos. Mas percebam, não quer dizer que um utilitarista necessariamente vai dizer que a tortura é correta. Porque pelo raciocínio utilitarista eu também posso dizer que, por exemplo, nós trabalhamos com Jeremy Bentham, que diz que dor e prazer devem ser medidos em uma única escala e comparada. Não existem prazeres intrinsecamente melhores do que outros. Já John Stuart Mill, que é um autor que vem após, é um discípulo de Bentham, ele tenta aprimorar esses argumentos utilitaristas após algumas críticas sofridas, ele diz que na verdade existiriam prazeres melhores do que outros. E ele chega à conclusão de que, também é utilitarista, apesar de que ele é um pouco contraditório,
Jeremy Bentham é um pouco mais sistemático, né? Mas ele conclui que dor e prazer são sim soberanos na vida humana, mas que existem prazeres intrinsecamente melhores do que outros. E que alguns prazeres, ou melhor, que esses prazeres melhores do que outros, eles devem sim ser socialmente estimulados, digamos assim. Então, dentro de um argumento utilitarista, eu também posso chegar à conclusão de que o uso de tortura é ineficiente para encontrar quem são os criminosos, ou para punir indivíduos, porque eu posso capturar um inocente, essa pessoa diante de uma tortura vai falar qualquer coisa, ou então eu posso dizer que a longo prazo esse uso de tortura vai produzir uma sociedade doente e a utilidade vai ser menor do que se não provocada. Então, dentro de argumentos utilitaristas, eu também posso encontrar resposta para ser contra a tortura. Não é que todo utilitarista vai ser a favor de tortura, mas veja que tem uma certa fragilidade nesse raciocínio, porque me permite chegar a esse tipo de conclusão, de que determinado tipo de comportamento social é adequado quando na verdade não deveria ser adequado, não deveria ser estimulado. Um exemplo é a ampla aceitação da população brasileira atual a práticas como essa, como execução de criminosos, como tortura, porque avaliamos do ponto de vista coletivo, que essas práticas então produzem mais felicidade ao encontrar quem são os bandidos, a punir esses indivíduos, do que dor da família ou daquele indivíduo em si. Então, esse tipo de argumento utilitarista ainda é utilizado. Um exemplo claro dele atual, ele é bastante utilizado na economia dentro da análise de custo-benefício, quer dizer, um ato ele é economicamente eficiente se ele produz mais benefícios do que custos, né? Então, dentro do raciocínio econômico, essa ética utilitarista ainda é bastante utilizada. Ela também é bastante utilizada pela sociedade nesse tipo de raciocínio, né, de vidas, de um quantitativo de mais vidas valem mais do que menos vidas, nesse tipo de raciocínio de que muitas vezes alguns direitos ou alguns indivíduos devem sim ser sacrificados em prol do bem coletivo. Então, esse raciocínio ele é guiado assim, princípio básico, disposto por Jeremy Bentham. A utilidade ela vai ser o saldo entre o prazer e a dor. Então eu vou pegar a quantidade de prazer, subtrair pela quantidade de dor. O saldo é a utilidade. Se essa utilidade for positiva, eu posso dizer então que quanto maior o prazer, maior a utilidade. E quanto menor a dor, menor a utilidade, maior a utilidade. Então eu tenho que maximizar o prazer e minimizar a dor. Quanto maior essa utilidade, quanto maior for o prazer e menor a dor, melhor o ato é. Então a coisa certa a se fazer é maximizar o prazer e minimizar a dor. Então, pelo raciocínio utilitário, 5 vidas ou uma? Tirar 5 vidas produz mais dor do que tirar apenas uma vida. Portanto, a coisa certa a se fazer é que eu tire apenas uma vida, porque essa vida, retirar essa vida vai produzir menos dor do que eu tirar as 5 vidas, lá no nosso exemplo inicial. Vejam, essa corrente utilitarista, então, ela sofre diversas críticas. Primeiro, esse raciocínio utilitarista sempre vai desconsiderar a vontade de uma minoria. Segunda crítica, e os direitos individuais da pessoa? Como é que fica? Aquela pessoa, imagina que eu tenho um indivíduo aqui doente, mas os órgãos dele estão todos saudáveis. E aí eu tenho 7 pessoas precisando de órgãos. Eu poderia tirar os órgãos dessa pessoa e salvar 7 vidas, por exemplo. Ou melhorar significativamente 7 vidas. Por que não o fazer? Eu não posso pegar esse indivíduo, sacrificá-lo e doar os órgãos? Então, como é que fica a vontade desse indivíduo? A vontade da coletividade, do grupo, deve prevalecer sobre esse indivíduo? Então essa é a grande crítica que se faz, né, ao utilitarismo. E aí nós chegamos à conclusão de que nós podemos nos questionar, mas e se esse indivíduo deixar, ou ele quiser doar esses órgãos, ainda assim é errado?
Ainda estamos violando direitos individuais? Aí entra na questão do consentimento desse indivíduo. Isso vai ser relevante principalmente para a teoria libertária, que ela baseia muitas vezes no consentimento a possibilidade de eu dispor de direitos, ou a coisa certa de se fazer, ela está muito baseada dentro da liberdade e do consentimento. Então, por hora, a aula de hoje nós vamos encerrar com essa questão utilitarista. Na próxima aula nós vamos continuar falando um pouco sobre as teorias filosóficas sobre a justiça e vamos começar falando do libertarianismo. Então, lembre-se, o utilitarismo, eu maximizo a utilidade, eu maximizo o prazer e minimizo a dor. Esse é o segredo da coisa certa a se fazer. Mas outras pessoas entendem que esse tipo de raciocínio vai mutilar, vai violar as liberdades individuais, os direitos individuais e vai fazer com que a vontade da maioria sempre prevaleça diante da minoria. Então esse raciocínio não estaria correto. Jeremy Bentham está errado. E essa nova forma de pensar, essa outra forma de pensar, ela vai basear a justiça através do respeito à liberdade. Essa corrente chamada libertarianismo, ela baseia a justiça na liberdade. E nós vamos ver que Immanuel Kant também vai basear essa noção de justiça na liberdade do indivíduo, mas é um conceito de liberdade muito mais restritivo do que o conceito libertário. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês.